Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos os discipulados. Mais uma vez vamos estar aplicando aqui, irmãos, mais uma lição, mais uma aula, a qual nós estamos findando esse nosso ciclo de discipulado, amém? Nós estamos na lição da número 12, 12ª lição, e hoje estaremos estudando sobre o discípulo e o Espírito Santo. O texto bíblico diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo número 22 e o 23. A lição passada a gente falamos sobre os dons do Espírito, né? Que nós recebemos logo após o batismo com o Espírito Santo. Nós buscamos estes dons e o Senhor lhe tem essas dádivas para derramar sobre nós, sobre a sua igreja. Agora hoje, nesse dia, estaremos estudando sobre o discípulo e o fruto do Espírito, né? Aqui já estamos falando aqui de personalidade, de caráter, né? A qual o Espírito Santo de Deus, quando ele passa a habitar em nós, nós começamos a produzir esses tipos de frutos que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, nós produzimos estes frutos quando nós temos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus e aceitamos Jesus de verdadeiro coração. A introdução diz assim: em contraste com as obras da carne, o fruto do Espírito possibilita o cristão autêntico a viver de modo íntegro diante de Deus e dos homens. Naturalmente, o homem não consegue obter essa condição por esforço próprio. É necessário, portanto, manter-se incondicionalmente ao Espírito de Deus. Conceituado como expressão do caráter cristão, está no singular, provavelmente por tratar-se de uma única notável virtude implantada pelo Espírito Santo de um só vez na vida do crente. Uma coisa interessante, meus amados irmãos discipulados, é que a Bíblia diz assim: o fruto do Espírito. E em Gálatas vamos ver amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse era para ser escrito assim, né? Os frutos do Espírito, né? Era para ser em plural, porém em singular. Por quê? Porque é uma única pessoa, um único ser, um único Deus. Ele produz tudo isso em nossa vida, né? É uma manifestação quando nós temos esse Espírito de Deus em nossa vida, como um penhor, como um selo, conforme Paulo escreveu no livro de Efésios capítulo 1, versículo 12 e 13. Paulo diz que depois que ouvimos a palavra da pregação, tendo nela crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa redenção. Então, queridos irmãos, vemos que através do fruto do Espírito é que o cristão participa da natureza divina. Então, para que eu possa participar dessa natureza divina, para que eu possa ter esse fruto sendo manifestado em minha vida, eu tenho que ter a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Alguém pode até ser boa pessoa, alguém pode até ter um bom caráter, mas estamos falando aqui de uma personalidade, de algo especial, que é dado depois que nós aceitamos Jesus como Salvador. Então você, discipulado, que um dia aceitou Jesus, a tua personalidade, o teu caráter, ele foi moldado, ele foi diferenciado. Hoje você representa o Deus que você serve. Alguém olha para você e diz assim: agora ela está diferente, agora ele está diferente, porque você agora é uma nova criatura. Então, se uma nova criatura, devemos produzir novos caráteres, novas atitudes diante da presença de Deus e também dos homens. Vamos ver aqui algum ponto na sua lição aí. A natureza do Espírito, do fruto do Espírito. O que representa e em que consiste o fruto do Espírito na vida do crente? Essa é uma pergunta.
O fruto do Espírito consiste nas 9 virtudes ou qualidade da personalidade de Deus implantada pelo Espírito da verdade no interior do crente, com a finalidade de conduzi-lo à perfeição. É o que eu falei. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa gentil, mas não estamos falando aí que aquela pessoa tem o fruto do Espírito de Deus. Porque para que isso possa ser produzido na vida de um ser humano, ele tem que aceitar Jesus como seu Salvador e ter o Espírito Santo agora habitando dentro de você. Aí sim você vai conseguir transmitir as virtudes e as personalidades divinas da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe que, ou seja, a imagem de Cristo, em suma, o fruto do Espírito representa os atributos de Deus, os traços do seu caráter. O crente precisa absorvê-lo com a ajuda do Espírito Santo. O fruto tem sua manifestação na vida interior, vem de dentro para fora, e é desenvolvimento da semente que caiu em boa terra e produz para a glória de Deus. Vemos, irmãos, que isto é de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Essa virtude, ela é de dentro para fora. Outra coisa, irmãos, interessante é que nós somos hoje imagem de Deus, né? Lá no Éden, nós observamos que o Senhor cria a gente imagem e semelhança, né? E nós temos agora, depois da queda do homem, nós perdemos essa semelhança, mas trazemos a imagem de Deus, ou seja, trazendo as imagens de Deus concernente aos nossas personalidades, né? A personalidade que Deus tem também foi atribuída a nós. Não estou falando de atributos, né? Porque sabemos que onisciência, onipresença e onipotência não está incluído ao homem, ao ser humano, isto. Somente Deus é que é onipresente, onisciente e onipotente. Porém, nós temos algumas personalidades que herdamos do nosso Pai, o nosso Deus, nosso Criador. E nós vamos observar que isso é atribuído através do Espírito Santo. Nós vemos que Jesus, quando ele viveu aqui, ele teve muita manifestação do fruto do Espírito, de maneira de domínio próprio, muitas vezes em palavras, em situações que Jesus se encontrava, ele manifestava este fruto do Espírito. Muitas vezes isso acontece, irmão, na vida secular. Às vezes o camarada era brabo no mundão, às vezes a irmã era braba, né, não guardava nada, já saía falando o que não devia. O que acontece? Agora a pessoa é crente, aí Jesus muda, o Espírito Santo começa a produzir o fruto. Aí aquela pessoa é até provocada na mesma semelhança, mas ela não age mais da mesma forma. Ela já não exerce mais a mesma atitude que exercia quando estava no mundo, porque agora o Espírito Santo de Deus habita nele, habita nela. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você produz frutos diferentes do que você produzia antes. As obras da carne, ela não semelha ao fruto do Espírito. Antes, quando nós nos servia ao Senhor, nós produzíamos obra da carne, como malícia, mentira, feitiçaria, tantas outras coisas mais, que está atribuído às obras da carne, que não vale a pena a gente estar aqui batendo aqui. O interessante aqui é falar sobre o fruto do Espírito. Mas agora, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós mudamos a nossa personalidade concernente a um caráter cristão, né? Ao caráter cristão. Claro que não vai mudar a personalidade humana, né? Mas o caráter cristão tem que ser manifesto. Porque se eu aceito a Jesus e permaneço do mesmo jeito, termino o discipulado e permaneço do mesmo jeito, não precisa aceitar Jesus de novo, porque o Espírito Santo de Deus, quando ele entra, ele transforma, né? Paulo escrevendo diz assim: porque aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram. Essas coisas velhas está falando de quê? As obras da carne, elas já passaram, ela não existe mais, mesmo que ela venha querer sempre aparecer, se manifestar, mas devemos estar vivendo debaixo do Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto, o fruto do Espírito representa expressões do caráter cristão. Veja o que diz aqui a nossa lição. O caráter cristão verdadeiro expressa-se no fruto do Espírito, que é resumido, no amor,
do amor surgem todos os demais atributos de Deus que são desenvolvidos ao crente pelo Espírito Santo que nele habita, tá certo? E por isso que o amor aparece encabeçando, o encabeçado, a lista da virtude cristã gerada pelo Espírito de Deus para ser fonte originária de todas as demais virtudes. Então nós vemos que o amor, ele é o ponto inicial daquele que um dia aceitou Jesus e agora está manifestando o fruto do Espírito. Então, se uma pessoa ama, ela começa a atribuir todos os outros frutos. Ela começa agora a mostrar quem realmente ela vive hoje, porque tudo está ligado acerca do amor. Porque quem ama não mata, quem ama não trai, quem ama não mente, quem ama não rouba, quem ama não faz mal, quem ama não maltrata. Então tudo está ligado, irmãos, ao amor. O amor, ele é o centro principal de todas as fontes. Então observe, o fruto do Espírito representa a maturidade cristã. Nós vemos que o primeiro fruto do Espírito representa o caráter. Tá? O caráter. Ele muda o caráter da pessoa. Muitas vezes o camarada é falso, mentiroso, fofoqueiro. E quando o Espírito Santo de Deus entra, ele muda o caráter. Ele deixa de mau caráter para ser um bom caráter. Segundo ponto, o fruto do Espírito representa a maturidade cristã. Isso aqui é muito forte e hoje em dia nós estamos sofrendo muito com isso. O Espírito Santo produz um fruto de caráter cristão em nossa vida somente à medida em que cooperamos com ele. As línguas, a profecia, até mesmo o conhecimento são úteis, são dons maravilhosos do Espírito Santo, mas a sua presença em nossa vida nem sempre é uma indicação da nossa maturidade cristã. Ou seja, o que é que o escritor aqui está dizendo? Que porque a pessoa profetiza, a pessoa prega, a pessoa canta muito bem e manifesta os dons espirituais na igreja, não quer dizer que aquela pessoa é madura, tá certo? Isso não quer dizer nada. Amadurecimento não está calculado da quantidade de línguas estranhas que alguém fala, não está calculado de acordo com uma profecia que alguém profetiza e aconteceu. Não tem nada a ver com isso, tá certo? Nós observamos aqui que à medida que a maturidade em Deus depende de quão bem temos permitido que o Espírito Santo produza os traços do caráter de Jesus em nossa vida. Então observe, é um processo. Às vezes encontramos pessoas que até Deus usa mesmo. É até vaso de Deus, mas só o sangue do Cordeiro, irmão. Só o sangue do Cordeiro. Às vezes até Deus mostra alguma coisa a ela mesma e a ele, e vai lá e entrega a mensagem, e até acontece porque foi Deus mesmo, mas não segura a língua, fofoqueira, mentiroso, mentirosa, é porque ainda não aceitou Jesus de verdade, não deixou o Espírito Santo moldar o seu caráter, como Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus chama Pedro, Pedro vem com a espada, tá ali com a espadinha ali. Quando chegou uma hora que alguém tentou prender Jesus, ele pega a espada e ali corta a orelha daquele soldado. Uma coisa interessante é que Jesus diz a ele assim: Pedro, quando tu se converter, tu salvarás teus irmãos. Então veja, muitas vezes tem gente que está na igreja, mas não está convertido não, irmão. Muitas vezes vive na igreja, mas precisa se converter, precisa aceitar Jesus de novo, tá certo? Porque isso nós vamos ver pelo fruto. Como é que a gente conhece uma mangueira? Um pé de manga, um pé de goiaba, um pé de jaca, através de quê? Do fruto. Então, muitas vezes hoje, claro, pelo conhecimento, a gente pode discernir que ali é um pé de goiaba, um pé de manga, porque nós já conhecemos já. Mas se colocar ali, você vai conhecer pelo fruto. Se ninguém conhecer ali, olha, eu vi uma manga, mas não vi um pé ainda. Mas quando vê lá, ela no fruto, ela pendura lá, isso aqui ali é um pé de manga. Porque a pessoa vai ver o fruto dando o seu nome ali. Então, o seu caráter demonstra quem você é. As suas atitudes demonstram quem você é. Então, quando você é um crente mau caráter, aí sim você irá demonstrar quem você é. E você terá será uma pessoa que escandalizará o nome do Senhor. Quantas pessoas que hoje compram e não pagam, vende coisas dizendo que está boa, mas está quebrado, e o que depois o nome do Senhor é jogado no chão, entre aspas, abre aspas aí, é jogado no chão através do que? Do seu caráter, do seu comportamento como crente. Então veja, a maturidade do espírito espiritual envolve melhor entendimento do Espírito de Deus e das necessidades das pessoas. O fruto do Espírito é resultado na vida
dos que participam da natureza divina, ou seja, dos que estão ligados a Cristo, a videira verdadeira, né? Então a maturidade em Cristo envolve união com Ele, a limpeza ou a poda, né, que é a disciplina pelo Pai, e a frutificação. Estas são as condições de frutificação e consequência a vida cristã e vitoriosa. Nós encontramos crentes, irmão, na igreja há muito tempo que não produz nada, não cresce, não desenvolve, aquela pessoa raquítica na igreja. É porque eles não produzem o fruto do Espírito. Porque se você produzir, deixar o Espírito Santo de Deus produzir isso em você, porque muitas vezes o Espírito Santo quer, mas a gente não deixa, tá certo? A gente coloca Deus em segundo plano, colocamos o Espírito Santo em segundo plano, e o Espírito Santo não vai colocar nada de goela abaixo, irmão. Ele vai ficar esperando você abrir mão e colocar ele como centro da direção da vida dele. Então, passar pelo discipulado, estar dentro da igreja, não quer dizer que você é uma pessoa madura. Uma pessoa madura é aquela que produz os frutos do Espírito. Produz o fruto do Espírito. Que alguém possa olhar para você e dizer assim, aquela pessoa mudou. Aquela pessoa agora não é mais a mesma pessoa. Então é o fruto do Espírito Santo de Deus sendo produzido na sua vida, de maneira que as pessoas estão vendo Deus na sua vida. Segundo ponto, virtude ou qualidade do Espírito. Qualidades universais, né, que é amor, alegria, paz, são virtudes direcionadas ao nosso relacionamento com Deus. Aí ele vem aqui definindo o fruto do Espírito. Primeiro ele qualifica como amor. Diz a palavra amor ou caridade, né, nesse trecho da Escritura, é tradução da palavra grega que é ágape. Este é o amor que flui diretamente de Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um amor de tamanha profundidade que levou Deus a dar seu filho, seu único filho, como sacrifício pelo nosso pecado. O amor de Jesus por nós, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Está muito difícil hoje, né? Mas a Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E se eu, como cristão, me baseio nesse versículo, então eu estou na iniquidade. Então, se eu me levo à iniquidade, então eu estou diante da situação, eu não estou produzindo o fruto do Espírito Santo de Deus, né? Ao ponto de defender meu irmão, de ouvir meu irmão, de ajudar meu irmão. Hoje a pessoa sacrifica, se for possível, empurra de cova abaixo, né? Isso você, como discipulado, você tem que estar pronto, porque na igreja você vai encontrar vários tipos de pessoas. Pessoas que são com querer ajudar, pessoas com querer matar, pessoas que vão querer mover você fora da igreja. E você não pode deixar ser abalada por isso, porque isso irá acontecer. A igreja que você for, você pode ir para qualquer uma. Não, eu estou na Cristo é Vida, eu vou para a igreja tal porque lá os irmãos é melhor. Vai passar o tempo, você vai ver que é tudo igual. Então o objetivo é olhar para Jesus, tá certo? E não ser o que eles são. Eles sejam o que eles quiserem. Você é o que Deus quer que você seja. Aí ele diz aqui mais o seguinte: é muito fácil amar o seu antes querido, como os pais, filho, esposo, parentes, amigos ou esposa, etc. Mas somente pelo Espírito você é capaz de dedicar o amor aos seus inimigos, de tal forma que lhe deseje o bem e perdoe as suas ofensas de todo o coração, para jamais se lembrar dele, né? Então, tipo, você tem transmitir, o escritor aqui diz assim, transmitir um amor a uma esposa, a um filho, a uma mãe, a um pai, é muito fácil. Agora transmite o amor àquele que te odeia, àquele que quer ver tua morte, né? Faz com que essa pessoa perdoa essa pessoa quando é ela para pedir perdão. E outra coisa, tem que perdoar e tem que lembrar não, né? Porque tem cristão que às vezes perdoa assim, aí quando vê, de repente aquele irmão tá pregando, né? Aí o irmão errou, fez alguma coisa errada, mas o irmão tá pregando ali, aí tá o camarada, é tão bonzinho, é tão bonzinho, agora é Deus, agora é céu aberto, mas é tão bonzinho, só Deus sabe o que foi que ele fez comigo. Mas você não perdoou, então se você perdoou, você tem que esquecer. Amém? O segundo ponto é gozo ou alegria, né? Trata-se daquela qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade, generosa nas dádivas aos outros, resultante de um senso de bem-estar, sobretudo
de bem-estar espiritual, por causa de uma correta relação com Deus. Apesar das dificuldades financeiras, das enfermidades, das calúnias, pela atuação do Espírito Santo, o crente está cheio de gozo em sua alma, como o apóstolo Paulo e Silas, preso injustamente por causa do Evangelho, em vez de murmurar, ele cantava, né, irmãos? Então, esse gozo e alegria que é produzido pelo Espírito Santo, ele não se acaba diante da circunstância. Ele não só é depositado quando a pessoa está bem, mas quando também a pessoa está mal. Quando a noite está escura, quando você está só, muitas vezes é motivo para você desesperar, mas você está alegre com Cristo, certo? A letra C desse ponto que nós estamos estudando aqui, das qualidades universais, é a paz. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados e pela convenção de alma transformada segundo a imagem de Cristo. Uma coisa interessante, irmãos, que essa paz aqui é uma paz interior. É aquela paz que quando todo mundo está louco, em loucura, mas você está tranquilo, tá? Está tranquilo. Muitas vezes, muito problema na cabeça, muita solução, muitas coisas para resolver, mas você está tranquilo, né? Colocou na mão de Deus, está agindo, claro, mas está em paz. Quem tem a paz do Espírito Santo, irmão, não entra em desespero, não faz loucura, não se suicida, não entra em um estado de desespero, não. Ela aguarda Deus fazer na sua vida em paz, sabendo que Deus, Ele vai dar vitória. Então, que Deus produza essa paz em nossa vida, que nós possamos encostar a cabeça no travesseiro e ter paz, irmão. Se você não tiver paz, pede paz a Deus. Eu acho muito triste quando eu já vi cristão, crente, dizendo muitas vezes, chega assim: minha vida é um inferno, minha vida é um inferno. Então você está profetizando para a sua vida, né? Minha casa é um inferno, esses meninos são um inferno. Que o sangue de Jesus repreenda essas palavras, irmão, porque são palavras negativas e é sinal que você não tem paz. Então, se você não tem paz, você não tem o Espírito Santo de Deus na vida, né? Mas que o Senhor possa produzir paz na tua vida, mesmo que tua casa esteja uma turbulência, mesmo que teu filho seja virado, profetiza: meus filhos são uma benção, minha casa é uma benção, meu lar é uma benção, aqui é meu céu, e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o teu Deus, Ele vai te dar vitória. Amém? Então, ainda a letra C aqui diz assim: a queda do homem no pecado destruiu a paz com Deus, com outros homens, com o próprio ser, como a própria consciência. Foi por meio do instrumentalidade da cruz que Deus estabeleceu a paz, né? Através da cruz Jesus veio e reestabeleceu novamente a paz. O crente vive num mundo de violência que gera insegurança e medo nas pessoas, mas esta virtude do Espírito lhe concede tranquilidade e confiança. Segundo ponto, qualidades sociais. Nós vemos as qualidades universais, né, que foi amor, paz, né, e alegria e gozo. Agora, a segundo ponto é qualidades sociais. Longanimidade, benignidade e bondade são virtudes direcionadas ao relacionamento entre os cristãos. Longanimidade é uma qualidade atribuída a Deus. Ele tem tolerado pacientemente todas as iniquidades do homem, não se deixando levar pela ira e furor. Manifesta seu amor, bondade e misericórdia, não usando sua justa indignação de nós os crentes, e espera que toda relação com os outros homens se caracterize pela longanimidade, do mesmo modo que Deus tem agido conosco, né? Muitas vezes tem pessoas que não têm, né, não tolera o seu irmão, né, não suporta o seu irmão. Eu já vi pessoas assim, eu não suporto ele, eu não suporto ela. Então você não precisa se converter de novo, porque imagina se Jesus olhasse para mim, para você, e dissesse: eu não suporto ela nem ele. Coitado da gente, né? Então, se a gente quer, irmãos, manifestar e mostrar que somos filhos de Deus, irmãos, nós temos que ser tolerantes, né? Paulo disse que os mais fortes suportam os mais fracos. Tá certo? Então, seja um crente tolerante, manifeste esse fruto para que o povo veja que você, muitas vezes, dá motivo a você resolver, né? Mas você é uma pessoa longânime, né? Uma pessoa calma, uma pessoa serena, vai se resolver, senta aqui, vamos conversar, vai dar certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. E quem vê você vai dizer assim:
Aquele irmão acalmou a tempestade, aquela irmã chegou com essas palavras e mudou. Mas muitas vezes chega, irmão, com furor, a pessoa já está irada, ele vem ali, o crente que tem o Espírito Santo de Deus na vida, em vez de apaziguar, ele piora a situação, né? Tem um tema aí que está sendo abordado aí na campanha da quinta-feira na igreja, que tem falado sobre Abigail e Nabal. Nós vemos a Nabal um insensato e Abigail uma apaziguadora. E aí vemos que por causa de Abigail não houve morte, não houve desgraça, porque ela é uma mulher que ela soube se colocar no lugar dela, né? E ela trouxe resultado para o seu povo, tá certo? Então que nós possamos ser crentes tolerantes, longânimos, irmãos. Se Deus não fosse misericordioso e longano para conosco, teríamos sido imediatamente consumidos. Imagina se Deus fizesse como é que você faz. Ah, irmão, mas não sou Deus. Assim, você não é Deus, mas você não tem o Espírito de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, você é longano, você é misericordioso. Quem alcança misericórdia é quem manifesta, irmão, misericórdia. Como é que eu quero misericórdia se eu não sou misericordioso? Como é que eu quero perdoar se eu não perdoo? Como é que eu quero receber bondade se eu não sou bom? Então, devemos refletir nisso como cristão. Terceiro ponto é a letra B. Diz assim. Quarto ponto, a letra B. Benignidade diz assim. O original grego significa bondade ou honestidade. O crente que possui esta virtude é afável e gentil para com o seu semelhante, não se mostrando inflexível e amargo. Deus é a fonte dessa qualidade e Cristo é o melhor exemplo. Ele foi uma pessoa insensata, imensa, gentil, conforme os evangelhos retrata. Essa virtude torna o crente benigno e desejoso de bem a todos, principalmente para seus amigos. Uma pessoa, irmãos, que ele é uma pessoa bondoso, uma pessoa ajudadora, e todo mundo quer estar perto, né? Claro que devemos vigiar com os interesseiros, não é verdade? Mas uma pessoa que quer ajudar, uma pessoa que quer dar uma força, todo mundo, porque é uma pessoa que alegra o ambiente. Eu tive um amigo que não mora mais por aqui, mas ele era uma pessoa que quando ele chegava no ambiente trazia paz, trazia bondade, é uma pessoa que transmitia coisa boa. Ali chega um ambiente e mudava, porque ele refletia a presença do Espírito Santo de Deus. Bondade representa a generosidade que flui de uma santa retidão dada por Deus. Se antes você praticava o mal, agora é bom para todos, sem acepção de pessoa. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus na vida, você tem que manifestar a bondade, ser uma pessoa boa, né? Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa, não é uma pessoa besta, é uma pessoa boa, pessoa que possa ajudar, que possa estar perto, ser auxiliar, estar ali servindo, né? Ser uma pessoa boa e não uma pessoa má, porque você era uma pessoa má, lembre disso, você era, estou falando aqui o que você é hoje, não estou falando o que você era. Então hoje, os irmãos discipulados são uma pessoa boa, né? Então se tiver alguma coisa aí que tiver pendente, conserte, ajuste, porque você, diante de Deus, diante do mundo, você é uma pessoa boa, porque você manifesta o caráter de Deus, e o caráter de Deus, ele está ligado à bondade, amém? Terceiro ponto, bem mais qualidade, fé ou fidelidade. Diz assim, no original grego, significa tanto confiança quanto fidelidade. A fé que indica confiança em Jesus. Está em Efésios 2, 8 e 9. Mediante essa qualidade do fruto, podemos alcançar a medida total da plenitude de Cristo. À medida que esse fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. A fé não é produto humano, ocorre através da operação divina e consiste em confiança plena da alma de Cristo, resultante de uma experiência com Ele. É a certeza que Deus existe e está sempre conosco para nos dar a vitória. Muitos crentes não têm alcançado a vitória porque não confiam em Deus. Não manifesta essa fidelidade, né, que está atribuído a um tratado aqui de confiança, credibilidade. Ele muitas vezes não confia no Deus que ele serve. Muitas vezes ele quer que Deus faça, mas não acredita, né? Mas que nós possamos ter essa manifestação também do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E letra B da demais qualidade está mansidão.
Trata-se de uma submissão do homem para com Deus. Em seguida, para com o próprio homem. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade, que nos leva a reconhecer de valor alheio e recusa de nós consideramos superiores. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Esta virtude torna você manso, calmo, quando antes era agressivo e se irava por qualquer coisa que contrariava. Então, antes dos irmãos do discipulado, a gente aqui, né, não era tudo brabo, né? Não era tudo brabo. Tinha resposta na ponta da língua. Se alguém falasse, já partia já para cima. Agora não. Agora você é manso. Pelo menos é para ser, né? As irmãs é mansa. Pelo menos é para ser. Porque se você não é porque você precisa aceitar Jesus de novo. Amém? Temperança. Eita Jesus. Temperança. Parece ser o semáforo de tudo. Quem a possui tem um domínio próprio. Você é uma pessoa temperante? Você é uma pessoa que tem autocontrole, né? Você é uma pessoa que se controla, ou você é explosivo e explosiva? Precisamos rever isso. Porque quem tem seu autocontrole, muitas vezes encontramos crente que ele é uma coisa na igreja, mas quando ele está no trânsito dirigindo, meu amigo, o cara se desvia. A irmã muitas vezes é uma bênção na igreja, é um vaso de Deus, mas quando o menino quebra um copo, meu Senhor da glória, parece que nem crente mora ali, né? Então devemos observar, irmãos, esse detalhe: seja temperante, é fruto do Espírito Santo de Deus. Aí temperante aonde? Nas palavras. Há um ditado popular que afirma: não devemos falar o que sabemos, mas sim sabemos o que falamos. Isto é o que se pode chamar de sobriedade, domínio próprio. Então, muitas vezes, irmão, a gente não tem esse autocontrole nas palavras. Muitas vezes fala pelas ventas e depois a gente colhe prejuízos, né? Mas quem tem autocontrole pensa, analisa, porque muitas vezes a palavra até é boa, é certa, mas não é naquele momento. A gente tem que ver se é o momento certo, o lugar certo, a hora certa para falar o que a gente deve falar, para que a gente não possa trazer um contrito, né, um problema, muitas vezes numa coisa que você iria resolver, que até poderia dar certo, mas por causa que não era a hora certa, não era o momento exato, e você falou e a pessoa entendeu da forma e gerou uma confusão. Então que nós possamos ter esse autocontrole. Você encontra na Escritura Sagrada diversos exemplos de pessoas mal sucedidas porque falaram demais. Miriam e Arão, irmão de Moisés, o criticaram por ter se casado com uma esposa estrangeira. Deus então castigou. Ela, por ser a mentora da crítica, ficou leprosa por 7 dias. Ambos perderam o direito de entrar na terra prometida. Então muitas vezes fala demais, irmão. Então segura essa língua em nome de Jesus. Porque a pessoa fala demais, e fala pelas ventas, e fala tudo o que não é para falar, e termina, irmão, tendo prejuízos. Miriam e Arão teve prejuízo, né? A mulher de Arão era etíope, era uma mulher morena, e agora eles começam a criticar essa escolha de Moisés, não é? E tem nada a ver com isso. Então pronto, não coloque os carros na frente do boi, para que você não sofra danos, tanto espiritual como também material. Também devemos, além de ter o domínio próprio nas palavras, devemos ter também o domínio próprio nas ações. 4 jovens judeus levados cativo para a Babilônia foram escolhidos por Nabucodonosor para realizarem um curso e depois servir ao governo caldeu. O rei ordenou que alimentasse todas as iguarias na mesa do real. Daniel e seu companheiro puseram em seu coração. Solicitaram então ao dispenseiro que ele fornecesse apenas legumes durante 10 dias. Se opôs a este período, seu semblante estivesse abatido, aceitaria o manjar do rei. No entanto, se apresentasse bom estado de saúde, continuaria com a refeição escolhida por ele, até o final daquele treinamento. Após aquele período de 10 dias, seu semblante era melhor do que o demais jovens. Por isso, continuaram com aquela alimentação à base de legumes ao fim do curso. Esta é uma demonstração de sobriedade, força de vontade, temperança dos 4 jovens judeus. Imagina aqui, se os 4 jovens dissessem assim: eu não vou comer isso,
porque eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu não vou comer, não tem quem faça. Ele está vendo a coisa errada? Não. Ele está vendo a coisa certa, porém na hora errada, né? Mas através da sabedoria de Deus, Daniel cria uma situação, aquela situação é aceita por Egás, né? o eunuco, e dali por diante Deus honra a sua sobriedade, sua cautela, sua calma, e Deus abençoa Daniel e conseguinte os seus amigos também. Então observe que essa foi uma demonstração do que? De sobriedade, força de vontade e temperança. Outro ponto é nos pensamentos, nas palavras, nas ações e nos pensamentos. Então veja, por falta de domínio próprio, Davi cedeu à tentação que o naufragou no pecado e fez pagar as consequências pelo resto da vida. Era a época que os reis saíram para a guerra, no entanto, ele passeava no terraço da sua casa, seu pensamento vagava distante em busca de algo que satisfazesse o seu ego. Repentinamente reparou uma cena que devorou com uma labareda de fogo e consumiu algo inflamável, uma mulher banhando-se nua no quintal da sua casa. A chama da sensualidade acendeu o desejo incumbido no coração do rei. Israel possuí-la. Quando percebeu o que fizera, já era tarde demais. Havia se deitado com ela e tinha ordenado a morte do seu marido. Tudo isso aconteceu por falta de autocontrole no pensamento. Levou a cometer aquela loucura. Irmão, muitas vezes a gente vê gente que não tem controle aqui na sua mente. E às vezes toma atitude com o que vem na mente, né? Não pensa, não faz uma reciclagem, não faz uma triagem, não mastiga para depois ver se realmente pode fazer aquilo. Age sem pensar. E tenha certeza de uma coisa: não é porque você está agindo sem pensar que as consequências não vêm. Vêm sim. Tem muitos crentes que estão pagando altos preços por falta da sua escolha, sem analisar o caso, sem pensar, sem ver se realmente é aquilo mesmo. Tem um controle, irmão, nos seus pensamentos também, né? Se você conseguir dominar o seu pensamento, você vai ser um grande vitorioso, né? E eu faço isso e falo isso em todos os aspectos, em ordem particular também, em lado e atos sexuais também. Cuidado com esse pensamento ambulante, né? Que existe no nosso cérebro, né? Nossa cabeça. Essa mente ambulante. Posso falar isso aqui também sem medo de errar. Primeiro, sou presbítero da igreja, e segundo, só tem adultos nesse discipulado, né? Muitas vezes é um motel ambulante na mente. A mente só pensa o que não presta e depois quer ver uma vida de santidade. Não tem como, né? Não tem como. Vamos mais para frente aqui nos pensamentos. Para encerrarmos assim: o crente deve sempre ocupar-se com coisas boas, e a melhor terapia é ler a Bíblia, cantar hinos evangélicos, visitar os novos convertidos, desviados, enfim. A palavra de Deus também nos recomenda que devemos fugir da aparência do mal. Só assim venceremos as tentações e manteremos a nossa sobriedade. Onde você estiver, no trabalho, na igreja, no ônibus, até mesmo, pense nas coisas celestiais e viva com Jesus vitoriosamente. Então, irmãos, devemos ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima. Devemos estar sempre em situação. Muitas vezes perdemos tanto tempo no TikTok. Às vezes o camarada ali, lá no trabalho mesmo, tem um rapaz que ele passa a noite todinha só ali vendo aqueles filmes, rindo a noite todinha. Não traz edificação nenhuma. Às vezes ele mostrar a minha assim, eu dou lá para dentro. Meu irmão, isso aí não traz edificação não, mano. Isso aí tá perdendo teu tempo. É melhor tu estudar alguma coisa, já que tu não é crente, estudar alguma coisa. Aí ele fica meio assim, mas volta de novo para fazer. Então assim, e tem crente que é assim, tem crente que perde tempo, irmão. Perde tempo, ele tá indo na palavra. Se ler a palavra de cabeça, dá sono, dá cansaço, dá tudo. Mas o TikTok ele passa o dia todinho, se possível for. Então que Deus nos ajude, que nós possamos, irmãos, cultivar essa virtude que é o fruto do Espírito de Deus na nossa vida. Próxima lição, nós vamos estudar sobre o discípulo e o evangelismo. Vamos passar para os irmãos por que é que devemos evangelizar. Vamos dar algumas estratégias de evangelização, porque por seguinte vocês estão se formando discipulado e quiser já ingressar aí conforme a orientação do pastor na catequizadora, depois de membro da igreja, não sei como é feito, mas
O discipulado é o primeiro passo, e o segundo passo, descer as águas, e o terceiro passo, os demais no campo evangelizador, fazer parte de um órgão. E nós vamos aqui estudar alguns pontos, né, nessa lição. Vamos ver como é. Eu vou, não está aqui, mas eu vou aplicar algumas coisas. Evangelização no lar, evangelização no hospital, evangelização nos presídios, evangelização na rua, como se comportar no campo da evangelização. Vou falar aqui, não sair ao campo, está pedindo água a quem você vai visitar, isso é feio, você está em guerra, você não está num piquenique, né? Olhar a manga lá de fulano e tal, que manga bonita, posso tirar para mim? Você está evangelizando, você não está pedindo nada de ninguém. O camarada está comendo alguma coisa, oferecer, você pegar para comer, isso é inaceitável para quem está evangelizando. Você está numa guerra, você está no campo de batalha, né? E às vezes vemos pessoas, não é de hoje, desde o tempo que eu dirigi a campanha em outro ministério, a gente via pessoas assim, tem que estar sempre disciplinando, né, sobre isso, porque a pessoa não sabe evangelizar, né, sabe evangelizar como se fosse um passeio, e o diabo está lá esperando para fazer vergonha e humilhar, né? Se você não estiver ligado no céu, você vai dançar, tá bom? Então assim, a evangelização é um campo minado. Então como você evangelização, sair para evangelizar, ore, jejum, leia a palavra e saia para evangelizar junto com a igreja. Quando estiver no campo de batalha, não peça água a ninguém. Se a pessoa da casa estiver sem camisa, não mande vestir a camisa, porque a casa é dele, não é sua, né? Quando se ele estiver com som alto, não manda ele baixar o som, porque o som é dele, não é seu, né? Então assim, existem vários argumentos, várias coisas que nós precisamos aprendermos, para que a gente não possa, em vez de ganhar almas, a gente perder. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Acompanhe esse vídeo, não deixe de assistir, porque é a aula, e nós vamos em janeiro fazer uma aula só, para fazer todo o resumão de toda a lição e entregar vocês ao pastor da igreja. Amém? Deus abençoe.